Oiê, hoje eu vou contar a história pra vocês do garoto Chris. Chris estava tomando sorvete com seus amigos e aí eles estavam falando sobre profissões e aí a menina que estava com eles perguntou qual é a profissão do pai de vocês. E o amigo do Chris, Gustavinho, né? Mas a gente chama de Gusta, perguntou. A menina perguntou pro Gusta qual é a profissão do seu pai. Ele falou: meu pai é empresário, ganha muito bem, tem muito dinheiro. E aí ela falou, meu pai também é famoso, ele faz comercial, tal. E aí perguntaram pro Chris, qual é a profissão do seu pai? E ele falou, meu pai é deputado. Ele falou tremendo na base. E aí eles começaram a conversar, papo vai, papo vem, estavam lá se divertindo. E aí passou um caminhão de lixo. E aí um senhor gritou pro Chris, oi filho. E aí ele se escondeu, e os amigos dele perguntou o que foi. Ele falou, tá amarrando meu tênis. Aí o pai dele foi embora, né? Bem triste com o que havia acontecido. E aí o pai do Gusta chegou preocupado porque ele tinha perdido uma mala com muito dinheiro e que o filho dele tinha jogado no lixo porque achou que aquela mala tava velha. E aí eles saíram correndo. E a menina foi junto porque ela queria uma recompensa se caso ela achasse. Então eles foram correndo. Porém, um menino chegou nele e falou: eu percebi que. Peraí, deixa o meu vizinho terminar ali, né? Vamos esperar meu vizinho terminar, né? Voltando à história. Tinha um menino ali que viu toda a situação do pai do Chris. E aí ele chamou o Chris pra conversar e falou: você tem vergonha do seu pai? Aí ele, como assim, meu pai? Meu pai tá longe, porque ele é deputado, ele não tá aqui. Ele falou, eu vi que seu pai era o Gari. E aí ele falou, sim, eu tenho vergonha do meu pai, o trabalho dele não é digno, e todos os outros trabalhos que tem. E aí o Midin contou a história, e agora eu vou entrar na história bíblica que eu queria passar pra vocês. E foi assim, Jesus, ele, na noite antes dele morrer, ele sabia de tudo que iria acontecer. E aí ele começou a lavar os pés de todos os seus discípulos. E aí um deles perguntou, por que você tá fazendo isso? Eu prefiro que lave minha cabeça, que lave toda. Ele falou, não, todos aqui são lavados e purificados, mas eu quero fazer isso para que vocês entendam que eu só preciso lavar o pé de vocês, que, enfim, ele fez um gesto de humildade para falar que todos eles são seres humanos e que todos são iguais e que, enfim. Aí Jesus lavou o pé de todos, né? E aquilo ficou uma reflexão. E o menino que estava com ele falou, viu? Jesus lavou o pé dos outros e mostrou que todos nós somos iguais, somos carne. Por que você distrata seu pai? Todos nós merecemos respeito e todo. Só pro seu pai trabalhar, ele já é digno. E aí o menino Cris ficou e ele falou assim, mas o trabalho do meu pai não é digno. Eu tenho o que os outros pensam, ninguém considera o trabalho de Gari uma coisa digna. E aí o menino falou assim, você não tem que se importar com o que os outros pensam, e sim você. O seu pai é um cara muito humilde, você deveria se orgulhar disso. E aí Cris foi pra casa pensando em tudo que eles tinham ouvido do menino, chamado Midinho, pra quem não conhece. E aí ele foi pra casa pensando em tudo que o menino tinha falado pra ele. E aí, chegando em casa, ele estava conversando com o pai dele e ele falou, filho, eu achei uma maleta de dinheiro no lixo e alguém deve ter perdido e tem muito dinheiro e eu preciso devolver isso, só que eu não sei de quem é, como é que eu vou fazer agora? E aí o filho falou assim, é do pai do meu amigo, Gusta, ele tinha perdido uma mala, enfim, vamos lá devolver, eu sei onde ele mora. E aí eles foram devolver. Chegando lá, o empresário ofereceu a recompensa e ele não aceitou porque ele falou que era de coração e que ele não fez aquilo por maus. E aí a gente para pra pensar e aí a gente vê, todos nós somos iguais, não devemos desprezar um trabalho, não devemos desprezar uma pessoa. Enfim, essa história traz uma reflexão muito grande pra gente. Eu espero que vocês tenham conseguido captar o que eu quero transmitir pra vocês, que todos nós somos iguais, todos nós merecemos respeito. Então reflita sobre tudo isso. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e de comentar aqui o que você achou. Beijo!